irmãos, a paz do Senhor. Levante a mão mais alto que você pode. Procure uma pessoa que venceu em 2023, porque só chegaram aqui os vencedores, e diga para ela: Deus tem vitória para a sua vida. Quem acredita, diga: eu creio. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. É uma alegria estar com vocês. É o início do ano. E esse é o ano mais extraordinário que Deus reservou para nós. É o ano de cumprimento de grandes promessas. É o ano, sem nenhum exagero, você vai além de tudo que planejou. Você vai além de tudo que você sonhou. Porque Deus fará coisas grandes. Porque Ele é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Quem acredita nisso? Já pega a sua Bíblia. Nós vamos ao Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 23. Deus continue abençoando a vida do pastor Moura. Eu já o conheço há quase 30 anos que eu conheço o pastor Moura, e com esse dinamismo, com essa alegria e esse prazer de trabalhar para Jesus. O meu desejo é que todo esse prazer continue, que esse dinamismo, essa alegria continue. Deus abençoe o senhor, Deus abençoe toda a sua família. A pastora Andréia não veio hoje? Amém. Que Deus abençoe a pastora onde ela estiver agora. Uma alegria rever o pastor Manuel e a bispa Neide. Deus abençoe. Pastorei uma igreja muito linda, maravilhosa. E eu falei aqui, pastor Moro, foi pastor Manuel, um pregador. Ele disse: já vou agendar ele aqui para uma conferência. Você pode agendar, que é um homem de Deus. E não só pregando aqui em São Paulo, mas já esteve pregando na África, já esteve andando em alguns lugares onde Deus tem o levado. Um homem de Deus. Deus te abençoe, meu pastor, muito. Já conhece a igreja que ele lidera? Pensa numa igreja linda, uma igreja bonita, muito organizada, e é muito bom tê-lo aqui. Nós vamos ao capítulo 23 de Jesus, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Dá uma folheada aí na sua Bíblia, e no capítulo 23, vamos ler os versos 33 e o 34. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Nós vamos repetir esse verso. Eu gostaria que você repetisse com a alma e que memorizasse esse texto bíblico. Nós vamos precisar muito dele nesse ano de 2024. Vamos ler juntos o verso 33 e o 34. 1, 2, 3. E quando chegaram... Digam amém. Eu cortei vocês? Paramos certinho? Paramos no texto certinho? Isso, repartindo as suas vestes. Mas nós íamos parar ali no perdão, que é o tema. Mas Deus abençoe. Tão gostoso que nós estamos lendo o texto e às vezes nós lemos a mais. E é muito bom nós fazermos isso. Se assenta, por favor. E eu preciso de toda a sua atenção. Eu quero falar com você hoje sobre duas coisas que precisamos perdoar. Quantas coisas eu disse? Vamos repetir em uma só voz? 1, 2, 3. Duas coisas. É somente isso. Só um pouquinho mais de retorno já vai ficar bom. Eu preciso do som bem ambiente. Isso, melhorou. Muito obrigado. Duas coisas que nós precisamos perdoar. Na noite de hoje, eu quero compartilhar com você, já no início do ano,
sobre o poder extraordinário que tem o perdão. É normal nós entendermos que algumas pessoas não começaram esse ano bem, e tem pessoas que estão correndo um sério risco de terminar esse ano muito mal. Um ano bom, ele vai depender das nossas atitudes, ele vai depender da maneira como nós nos comportamos. A mensagem de hoje eu quero mostrar para você o poder extraordinário que tem o perdão. E eu tenho consciência de que esse tema e essa ideia é ideia desprezada por muitas pessoas. Algumas pessoas não falam sobre isso. Eu não vou precisar do fundo, por favor. Algumas pessoas não falam sobre o perdão, não comunicam nada sobre o perdão, não estão ligadas a esse assunto. São pessoas que falam de tudo menos sobre uma das coisas mais importantes da vida, que é exatamente o ato de perdoar. Se você já leu a Bíblia Sagrada e leu a Bíblia com atenção, prestando atenção nos grandes nomes da Bíblia, você vai ficar surpreendido, porque esses grandes nomes que nós encontramos nas páginas da Bíblia, a maioria deles tem um histórico ligado ao perdão. A maioria desses homens cresceram e eles romperam, e não foi em vão. Talvez você considere o guardar mágoas como algo comum, algo insignificante que nunca foi. Eu não sei se você sabe, mas existem muitas pessoas agora no hospital do câncer, e elas estão cancerosas exatamente por mágoas que foram guardadas. Existem muitas pessoas que nesse exato momento estão em uma farmácia comprando mais um remédio, um tarja preta, exatamente por conta de mágoas que foram guardadas, alimentadas dentro de si. Existem pessoas que nesse exato momento estão em algum ponto de tráfico de drogas e foi em busca de uma droga para tentar aliviar uma mágoa, que é o que não funciona, é o que não dá certo, é o que não alcança. Quando você entende o poder que tem o perdão, principalmente nas páginas da Bíblia Sagrada, você fica surpreendido, porque essa é a história do José. Quando você lê a história do José, é impossível ler essa história e não ficar perplexo com os resultados que esse moço teve. Ele venceu, ele superou, ele conquistou, ele teve grandes resultados, mas a história do José é uma história marcada pelo perdão. Ele não tinha mágoa, ele não guardava mágoa. E deixa eu ser honesto para você. Decidir guardar mágoas em 2024 é uma das decisões mais idiotas que alguém pode tomar. Primeiro, você consome muito tempo guardando mágoa. Segundo, você tem que investir muito para guardar mágoas. Eu, particularmente, não tenho tempo para isso. Imagine alguém dormir pensando no mal de alguém, acordar pensando no mal de alguém, andar pensando na destruição, andar pensando na falência, na desgraça da vida alheia. Eu sou honesto. Você tem que ter muita energia para isso. Você tem que ter muito tempo disponível para isso, e quem anda ocupado não tem tempo para isso. O José, ele não guardava mágoas. Essa história não é só a história do José, é a história do Estevão. E eu quero chamar a sua atenção para Estevão, que no momento que Estevão estava sendo apedrejado, ele resolveu proteger 3 coisas na sua vida. A primeira coisa que ele protege é as ideias. Se você não proteger as suas ideias, você pode desviar em 2024. Se você não protege as suas ideias, quando as seitas mentirosas baterem na porta da sua casa, vão te afastarem da igreja. Se você não proteger as suas ideias, de repente você não dizima, não oferta, não contribui, não dá esmolas, você não vive uma vida social. Se você não protege as suas ideias, daqui a pouco você não acredita mais em milagres, em curas divinas, revelações, batismo com o Espírito Santo, profecias. Você não crê mais no sobrenatural.
Estevão pregou defendendo as suas ideias. E enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele decidiu defender a sua visão, proteger a sua visão. Ele poderia olhar para as pedras, mas não são para as pedras que ele está olhando. Ele está olhando para os céus. Estevão entende: eu olho para onde eu quero. Não é porque o diabo está me apresentando as pedras que eu devo olhar para as pedras. Não é porque as circunstâncias estão me mostrando as pedras que eu vou focar nas pedras. As circunstâncias me trazem as pedras, mas o meu coração me leva a olhar para o céu, me leva a olhar para cima, e é para lá que eu estou olhando, é lá que eu estou focado. E Estevão, quando está sendo apedrejado, lembra, ele protege as suas emoções, porque ele diz: Pai, perdoa eles, vai perdoando eles, não impute esse pecado a eles. É Estevão dizendo: eu não guardo mágoa, eu estou sofrendo, eu estou sendo apedrejado, eu vou morrer, mas não vou morrer magoado, eu vou morrer com o coração limpo, puro, tranquilo. Talvez você iniciou esse ano com o coração sujo. Você está trazendo mágoa do cunhado, da cunhada, você está trazendo mágoa do ex, da ex. Mas deixa eu liberar uma palavra de Deus para a tua vida. O Espírito Santo hoje se manifesta como fogo sobre a tua vida, e ele tem o poder de queimar toda essa mágoa. Ele tem o poder de restaurar sua vida, porque esse ano de 2024 é o ano que você vai viver o extraordinário de Deus. O primeiro que acredita já dá um glória bem alto e bem forte, porque Deus está falando com você. E quando você entende sobre o perdão, a sua vida muda. E precisa entender com esses homens, precisa entender com essas pessoas. Enquanto eu falo a história de Estevão, eu me lembro da história de uma mulher, e o seu nome era Daiane. Daiane tinha uma história de vida muito triste. Segundo ela conta essa história quando ela já tem mais de 40 anos. Ela diz que aos 18 anos de idade, ela saiu de casa para uma balada, ela saiu de casa para uma festa, e levou um amigo. Naquele dia, na festa, decidiram beber. E beberam bastante, perderam os limites, e dançaram, e curtiram. E em meio a essas curtições, eles terminaram aquela noite em um motel, sem nenhum preparo, sem nenhuma aliança, sem nenhum respeito aos princípios bíblicos. A Daiane engravidou, mas não tinha nenhum planejamento para aquela gravidez, não tinha família, não tinha um espaço, um ambiente para criar um filho. Conversando com seu amigo, com quem não tinha nenhuma aliança, nenhum relacionamento, a decisão que ela tomou foi de um aborto. Ambos tomaram a decisão de um aborto e resolveram abortar aquela criança. Parecia que a vida iria seguir normal, mas durante o processo do aborto, ela chegou a ver o feto. E aquela imagem nunca mais saiu da sua mente. A imagem de uma criança que ela tira do seu ventre, e ela literalmente está contribuindo na sua mente. Ela entendeu que estava assassinando uma criança, ou assassinou uma criança. Ela tirou a vida de alguém. Depois daquele dia, sua consciência nunca mais foi a mesma. Ela chegou a se casar depois de terminar a faculdade, depois de terminar os seus estudos. E quando ela se casa, ela engravida, mas ela perde essa criança. Agora foi um aborto espontâneo. Ela engravidou mais uma vez e sofreu outro aborto espontâneo. Quando essa mulher tinha 40 anos, um dia tomada por toda a culpa, ela foi até uma igreja. E naquele culto ela só chorava, 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 porque ela não entendia que aquela situação, aquele erro que ela cometeu, havia aberto uma brecha, aonde o diabo acusava ela constantemente, chamando ela de assassina, fazendo ela lembrar do aborto praticado, fazendo ela lembrar daquela criança que ela abortou. E enquanto ela carregava essas lembranças, ela não tinha paz, ela não tinha alegria, ela não tinha prazer em viver, as coisas não fluíam.
Mas naquele dia que ela foi na igreja, o pastor daquele culto, ele foi muito inteligente na pregação. E naquele culto ele pregou sobre a importância de perdoar a si mesmo, de liberar perdão para si própria. Daiane acreditou nessa mensagem, acreditou nessa palavra e tomou posse daquele perdão. E segundo ela, depois que tomou posse daquele perdão, a sua vida nunca mais foi a mesma. Ela acreditou que mesmo que ela cometeu um aborto, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário era maior do que um aborto, é maior do que um aborto. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi maior do que o pecado que ela cometeu. E eu tenho essa palavra de Deus para liberar o teu coração. O sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário é maior que o pecado. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário tem o poder de te tornar limpo, santo, puro, para a glória de Deus. Alguém me ouve aqui? O sacrifício tem esse poder. Ela aprendeu. E você pode perceber que o perdão não é uma ideia só desses homens na Bíblia. Não é só a ideia do José perdoando, Estevão perdoando, a Daiane que praticou um aborto e agora libera o perdão para ela mesma. Não, não. Essa história é a história de Jesus. Quando ele chega no Monte Calvário, e depois ele ter apanhado bastante, depois ele ter enfrentado a truculência dos militares, e ele foi preso sem nenhum advogado, ele foi julgado, foi condenado, sem nenhum direito a um advogado para defendê-lo, sem ajuda. A maioria dos seus amigos lhe abandonaram, e Jesus está sozinho, Jesus está sofrendo muito, e ele vai em direção ao Calvário, ao ponto que ele não aguenta carregar a cruz. Obrigaram a um homem chamado Simão, Cirineu, que carregasse a sua cruz, e ele carrega a cruz até o Calvário. Chegando no Calvário, quando Jesus vai sendo crucificado, sabe o que ele faz? Ele decide fazer o mesmo que o José fez. Ele decide liberar o perdão, mas o perdão de Jesus é muito maior do que o perdão liberado por José. Ele decide liberar o perdão, e ele vai dizendo: Pai, perdoa eles, perdoa eles. Eu estou liberando perdão para eles. Às vezes esse ano não está bom porque você ainda não perdoou quem você deveria perdoar. Você ainda não aprendeu com Jesus. Talvez o diabo te prendeu em uma mágoa muito grande. Talvez a circunstância que Satanás usou para te prender foi exatamente uma circunstância que envolve um homicídio. Alguém assassinou uma pessoa que você amava tanto, e de lá para cá você nunca mais conseguiu perdoar. Talvez a circunstância que o diabo usou para te prender nessa mágoa foram os maus tratos do seu pai para com a sua mãe. Ele maltratou muito a sua mãe, até agora você guarda uma mágoa mortal do seu pai. Talvez aonde o diabo te prendeu foi um abuso, uma circunstância que ele usou o cunhado, ou usou o tio, usou um amigo, ou usou o amigo da mãe, ou usou o padrasto, e você sofreu esse abuso. De lá para cá a sua vida nunca mais foi a mesma. Talvez a circunstância na qual você foi preso foi uma traição sofrida. Eu estou pregando como profeta de Deus para alguém que acredita. Tudo que o diabo usou para te bloquear durou até hoje, porque nesse janeiro missionário, pode dar glória com alegria, Deus vai quebrar todos os bloqueios. Pode dar glória com alegria, porque é profético. Nesse janeiro missionário, Deus vai jogar por terra tudo que estava te limitando. O perdão vai quebrar as barreiras, vai romper as barreiras. E já receba a palavra profética. Prepara-te para ser feliz como nunca foi. Prepara-te para andar com Deus como nunca andou. Prepara para ter vida santa. Prepara para ter vida no altar. Prepara para ser cheio do Espírito. Prepara para viver a promessa. Se alguém me ouve e acredita, reage, glorifica, pega. Prepare para viver tudo isso. Pastor, eu preciso perdoar. Precisa. E eu numerei pelo menos duas coisas que você precisa perdoar.
E já vou encerrar essa mensagem. Existem duas coisas que na vida você precisa perdoar. Existem duas coisas que não tem para onde você correr, não tem para onde você fugir. Não interessa se hoje você já ultrapassou os 60 anos. É muito triste um idoso cheio de mágoa, que poderia estar vivendo bem os seus anos e não está. É muito triste um homem, um pai de família cheio de mágoa, porque isso acaba refletindo e influenciando a criação dos filhos. É muito triste às vezes quando você é um pastor, um pregador cheio de mágoa. E não adianta você disfarçar, porque você fala mal das igrejas, você fala mal dos outros pastores. A mágoa já te dominou. Quando Jesus está na cruz, Ele também está perdoando essas duas coisas que eu vou falar aqui. A primeira coisa que você precisa perdoar são as coisas que você não consegue esquecer. Essas são as primeiras. Se conseguir segurar a criança, vai me ajudar muito, muito mesmo. A primeira coisa que você tem que perdoar são as coisas que você não consegue esquecer. Você sabe aquelas lembranças que vêm na sua mente, que você nunca esquece? Porque existem circunstâncias que nós não esquecemos mesmo. Existem circunstâncias que nos marcam e vamos esquecer como? Quando, por exemplo, no final desse ano, eu estava pregando em uma igreja. E quando eu estava pregando, eu falava sobre o princípio da honra, que os filhos precisam honrar os pais. E eu fui muito enfático falando sobre esse princípio. E eu me lembro que enquanto eu estava terminando a mensagem, e nós fomos orar, um moço saiu do seu lugar e chegou ao pé do púlpito e disse: pastor, quero falar com o senhor. Eu disse: ok. Eu afastei o microfone, coisa que não é comum eu fazer, e parei para ouvi-lo. Ele disse: pastor, quero te dar um abraço. Eu falei: sim, vem, me abraça. Quando eu abracei ele, ele chegou próximo do meu ouvido e disse: pastor, escuta. Quando eu tinha, se eu não me engano, ele disse 6 anos de idade, ele disse: eu vi o meu pai assassinando a minha mãe na minha frente, e isso eu não esqueço. E o senhor está pregando sobre honra ao pai. Meu pai é vivo. Mas porém, pastor, como lidar com essa situação? Não tem outro caminho, é o perdão. Eu te pergunto, como que alguém vai esquecer de uma cena dessa? Imagina aí, nós só podemos imaginar. Isso é se conseguir imaginar. Um filho com 6 anos de idade, que assiste o próprio pai assassinando a mãe, ele vai esquecer como? Não dá para esquecer. Talvez na sua mente existem circunstâncias como essa, que você não esquece. A surra que você tomou quando não deveu nada. Talvez você não esquece os xingamentos que aquele criminoso liberou contra a sua vida, quando ele decidiu se apropriar daquilo que te pertence. E aquilo você nunca mais esquece. Talvez você não esquece mais daquele parente que se apropriou de algo que te pertence. Talvez você não esquece mais de um estupro que você sofreu. Isso ficou marcado, arquivado, e até hoje não sai da sua mente. Talvez você não esquece mais daquela falência. Talvez você não esquece mais de uma situação aonde você sofreu muito. E a cena que nós lemos aqui do Calvário, ela é inesquecível. Eu não consigo imaginar que Jesus se esquece em algum momento de 40 chicotadas que ele toma. Eu te pergunto, é possível esquecer do Judas? Você esquecer que foi vendido por 30 moedas? Não dá para esquecer disso. Como esquecer de uma oração aonde você ora, você chora, você soa, você sangra, e depois que você termina a oração, sabe o que você vai receber? Não é uma vitória. Sabe o que você vai receber? Não é um abraço. Sabe o que você vai receber? Não é uma cura. Depois que Jesus ora no Getsemane e ele se levanta da oração, você sabe o que Jesus está recebendo? Prisão. Ele é preso automaticamente. Sabe o que ele recebe? Uma cruz. Eu te pergunto, tem como esquecer da cruz? Não dá. Você sabe o que Jesus recebe naquela situação e naquele momento? Ele recebe a zombaria, ele recebe o escárnio, ele recebe a vergonha, é a dor, as violências que ele sofre.
tanto espiritual por causa do peso do pecado, moral, porque a sua moral foi ferida, ele é machucado emocionalmente. Jesus está no alto da cruz e ele entende, não dá para esquecer isso. Como não dá para esquecer, tem algo que eu posso fazer com aquilo que eu não esqueço. Como não dá para esquecer, dá para perdoar. Se eu não posso esquecer, eu posso perdoar. Eu vim profetizar para alguém que está me ouvindo. Deus está te convidando para perdoar aquilo que você não esquece. Há uma circunstância que você não esquece, perdoa. Há um problema que você não esquece, perdoa. Há uma mágoa que você não esquece, perdoa. Há uma ferida que te fizeram e você não esquece, perdoa. Há uma humilhação sofrida e não é esquecida, perdoa. Deus está te dando graça para perdoar. Levante a tua mão aonde você está agora. Urimicante, comanai, relemichobazia. Com a mão levantada e a boca aberta por 30 segundos. A glória de Deus está te tocando agora. E Deus está te dando graça para perdoar aquilo que você não consegue esquecer. Deus está te dando graça. Jesus não se esqueceu daquilo. Jesus não se esqueceu da cruz. Não é à toa que ele disse em Apocalipse 1: eu estive morto, eu sofri, eu não esqueço, mas eu sei, eu já perdoei quem me crucificou. Eu já perdoei quem me ofendeu. Deus está te dando graças agora. Eu vou liberar para alguém que já está ligado. É o ano da surpresa de Deus, é o ano da bênção de Deus, é o ano do sobrenatural de Deus. Se o diabo projetou que esse ano seria de depressão, ele se enganou e já caiu por terra. Deus está te dando graças. Levante uma mão mais alto que você pode. Toque em alguém e diga: você não pode esquecer, mas pode perdoar. Não pode esquecer, mas pode perdoar. É a primeira coisa que você precisa fazer hoje. Tudo aquilo que você não pode esquecer, decida perdoar. Anota aquilo que você não consegue esquecer. As dores, Samuel, as frustrações, as decepções, aquilo que está te fazendo mal. Pastor, não tem como esquecer, eu concordo. E vou te contar algo: se começar a esquecer das coisas, vá até um hospital, porque você não está saudável. Essas circunstâncias não são para serem esquecidas, são para serem perdoadas. Então a primeira coisa que você não pode mudar, a primeira coisa que você deve perdoar, são as coisas que você não pode esquecer. Mas a segunda coisa que você precisa perdoar, eu disse que eu vou encerrar, que não vou ser extenso. Quais são as coisas? As coisas que você não consegue mudar. Existem coisas que não dá para mudar. Existem coisas que, por mais que você tenha fé, por mais que você ora, não dá para mudar. Não tem como, é impossível. Não tem como você mudar. Eu já sofri um assalto em São Paulo. Me deu muita ira daquele criminoso. Mas eu não tenho como mudar essa realidade. Eu sofri mesmo. Eu enfrentei mesmo. Pastor, tem coisas que não dá para mudar? Não dá. Eu te pergunto, dentro desse texto de Jesus sendo crucificado, teria como ele mudar o fato do Judas ter vendido ele por 30 moedas? Não dava mais. Nessas alturas nem o Judas estava presente. Não tinha mais como desfazer o negócio. O juiz já tinha dado a sentença. Não tinha como mudar. Não tinha mais como mudar o fato. Pedro me negou 3 vezes. Não dá mais para mudar. Essa é a realidade. Eu tomei 40 chicotadas. Não dá mais para mudar isso. É a minha realidade. Colocaram uma coroa de espinhos na minha cabeça. Se tirarem a coroa, as marcas vão ficar. Não dá mais para mudar. É igual as feridas que você tem. Sararam, mas as cicatrizes ficaram. Não dá para mudar. É a sua realidade. Não tem como mudar um passado louco que você viveu. Não adianta tentar mudar.
Pastor, eu fui criminoso. Pastor, eu fui um homem mau. Eu fui uma mulher má. Pastor, eu fui uma pessoa que errei muito. Não tem como mudar um passado. Não tem como mudar um fato desse. Jesus está na cruz ciente. Não dá para mudar o fato de que eu serei crucificado. Não dá para mudar o fato de que preferiram o Barrabás e me rejeitaram. Não dá para mudar, não dá para mudar. Isso é fato. Eles escolheram Barrabás, é fato, já é história, já aconteceu. Eu não vou mudar isso, mas eu posso fazer algo com aquilo que eu não posso mudar. Eu tenho o poder de perdoar aquilo. Meu Deus, tem gente com a mão levantada dando glória. De perdoar aquilo que eu não posso mudar. Você não pode mudar, mas pode receber graça e autoridade de Deus para perdoar. Então recebe agora. Eu estou liberando para quem veio receber. A mão levantada e a boca aberta, e continue recebendo, porque Deus está te dando graças agora. Eu vejo toda a seta de depressão caindo por terra. Eu vejo o espírito de suicídio caindo por terra. Eu vejo no poder e na autoridade que é no nome do Senhor Jesus, o peso que estava na sua consciência caindo por terra, porque a boca de Deus está dizendo para alguém que acredita: o meu espírito te capacita, a minha graça te dá autoridade, a minha unção está sobre você, e aquilo que não pode ser mudado vai ser perdoado. O primeiro que acredita e tem coragem, levanta as tuas mãos, levanta a voz, abre a boca e recebe. Existem circunstâncias que não tem como ser mudadas. O José não tinha como mudar a história dele. Fui vendido como escravo mesmo, é a minha realidade. Eu fui acusado, estou na cadeia. Não tem como mudar essa realidade. Existem circunstâncias que fogem do seu controle e não dá mais para você mudar. Não dá mais. E também existem circunstâncias que ainda que dê para mudar, Deus não quer que elas sejam mudadas. Deus poderia muito bem mudar toda a circunstância do Calvário, toda, porque Ele pode. Deus é o único que promete restituir os anos que foram consumidos. É o poder que Ele tem. Ele tem poder de restituir o tempo que ninguém restitui. Mas tem circunstâncias que Ele não quer que seja mudada. Você sabe essa história de dor e de luta que você carrega há muito tempo? Às vezes todo o desejo de Deus é que ela se transforme em um testemunho de cura e de milagres para abençoar outras pessoas. Sabe essa história de filho rebelde que você foi? Não dá para mudar, você magoou muito seus pais. Ok, mas essa história é para que o teu pai tenha um testemunho para contar que Deus restaura filhos rebeldes. E essa história é a história que você também vai contar, que você é o filho rebelde que foi restaurado. O filho rebelde, o que foi feito no passado, não pode ser mudado, mas pode ser perdoado. Perdoado. Você vai sair daqui tão leve nesse janeiro missionário. Você vai sair daqui com tanta paz. Você vai sair daqui com tanta alegria. Posso liberar para quem crê? Deus vai começar a te usar para restaurar outras pessoas. Deus vai começar a te usar para abençoar outras pessoas. Você vai sair daqui batendo a mão no peito e dizendo: não dá para ser esquecido, mas dá para ser perdoado. Não dá para ser mudado, mas pode ser perdoado. Você vai sair daqui declarando que você tem saúde na tua alma. Você vai sair daqui declarando que a tua alma está em paz, que você aprendeu com Jesus. Você vai deixar claro: Satanás, se quiser semear mágoa, procure outro. Se quiser semear revolta, procure outro. Se quiser lançar depressão, procure outro.
outro, eu já estou blindado pela glória de Deus. E já recebi graça para viver perdão. Eu já recebi graça para perdoar. Na noite de hoje, eu vou te desafiar para orar. E nessa oração, você vai apresentar a Deus aquilo que você não consegue esquecer. E você pode ser honesto com Deus, sincero, dizendo: Deus, eu não consigo esquecer daquele dia. Eu não consigo esquecer aquela situação. E posso te contar algo: essas pessoas que não liberam perdão, geralmente são as endividadas. Geralmente são as pessoas que vivem uma vida miserável. É um absurdo que eu vou te contar. Mas aonde mais tem pobreza, é geralmente onde menos se tem perdão. Não é exagero. Os bairros onde mais tem crimes hediondos nessa cidade são os mais ricos ou os mais pobres? Os mais pobres, porque eles não perdoam. A miséria vão perpetuando. É nos ambientes mais pobres que dois homens se juntam para tomar cerveja, e quando termina, um enfia a faca na barriga do outro. E lá se foi uma vida e se foi uma amizade. É nos ambientes mais pobres. E você vai nos ambientes onde as pessoas são mais instruídas, elas bebem bebidas mais fortes do que a cerveja. E eles não se destroem nesse nível. Eles não se acabam nesse nível. Talvez você nunca entendeu porque a miséria está na sua casa. Porque às vezes você é crente há tantos anos e nunca parou de buscar cestas básicas na igreja. E é crente que fala em língua, que sapateia, corre e marcha na igreja, fala em língua, profetiza para todo mundo, só não profetiza para si próprio. Deveria profetizar para si próprio: perdoa, não tenha mágoa, tenha uma vida boa, saudável, viva o princípio do evangelho. As coisas não estão fluindo, as coisas não estão caminhando, os negócios não dão certos, os negócios não fluem. Jesus está liberando o perdão. E quando Jesus está liberando o perdão, Ele está liberando o perdão olhando para quem nós somos. Ele está olhando para a realidade que Ele vive, para quem Ele é. Ele está olhando para todos os pecados, para tudo aquilo que Ele não vai esquecer, como Ele não esqueceu. Não é à toa que Ele até hoje tem as marcas nas mãos. Até hoje Ele tem, que é para não esquecer. Lógico que eu vou usar a linguagem humana, mas quando Jesus estende a mão para te abençoar, Ele vê as marcas que Ele tem nessas mãos. Quando Ele olha para a terra e olha os seus pés, Ele vê a marca as marcas que Ele tem nos seus pés. E está claro: não vou esquecer nunca, mas perdoei para sempre e está perdoado. O Jesus que perdoou essa noite está em Suzano, dizendo: se você crer, eu te dou a mesma graça. Os vencedores, levantem as mãos. Os vencedores, levantem a voz. Os vencedores, gritem o mais alto que pode, celebrando a Jesus. Do que adianta você ir no janeiro profético, cheio de mágoa? Do que adianta você cantar tanta vitória, sendo que está alimentando a derrota dentro de si? Do que adianta estar na igreja chamada Assembleia de Deus? Esse nome é muito lindo. Eu respeito todas as igrejas, mas esse nome, Assembleia de Deus, é top. Mas o que adianta você estar na Assembleia de Deus com a cultura do diabo? A Assembleia é de Deus, mas você é do diabo. A Assembleia é de Deus, mas o seu coração é diabólico. A Assembleia é de Deus, mas os seus sentimentos são malignos. A Assembleia é de Deus, mas você não é de Deus. Para estar na Assembleia de Deus, é necessário que você também seja de Deus. E para ser de Deus, o coração não pode guardar mágoas.
Por isso Deus está te convidando hoje, dizendo: tudo aquilo que você não pode esquecer, você pode perdoar. Tudo aquilo que você não pode mudar, até porque Deus não quis mudar, Ele permitiu, você pode perdoar. Alguém me ouve? Eu quero encerrar orando. E nessa oração, tudo que eu quero que você faça é orar contando para Deus uma história que está entalada aqui em você. Pastor, não dá para esquecer disso. Eu citei uma história aqui que não dá para esquecer. Aquele menino foi confrontado e eu ensinei ele a perdoar o pai dele. Mas eu pergunto, ele vai esquecer da mãe? Ele vai esquecer do que o pai fez? Ele já estava, se eu não me engano, com seus 26 anos. E ele estava lembrando literalmente da mãe, que o pai assassinou, e foi na frente dele. Mas ele estava decidido a perdoar o pai. Você está decidido a perdoar hoje? Você está decidido a ter um ano extraordinário? Está decidido? Posso te contar algo que talvez nunca te contaram? Você que guarda mágoa, é você quem está destruindo toda a sua família? É. Seus filhos não merecem estar do seu lado, não. Que filho que merece? Uma mãe cheia de mágoa, acabando com tudo, destruindo tudo. Uma mãe que não tem coisas boas para passar para os filhos. A mãe que tem malignidade dentro de si. Você acha que ela transmite coisas boas para os filhos? Não. Ela vai treinar essas crianças para serem às vezes tão diabólica quanto ela, para que guarde mágoa dos outros nas ruas. Essa mãe vai treinar essas crianças, dizendo: é isso mesmo, mexeu, levou, e bateu, vai, devolve mesmo, perdoa ninguém não, quem perdoa é Deus, quebra mesmo, arrebenta, destrói. É isso que essa mãe vai fazer, é isso que esse pai vai fazer. Esse pai vai destruir uma geração, ao invés de construir. Então o que você precisa é perdoar. Você sabia que foi perdoando que a igreja chegou até Suzano? Foi até Suzano que a igreja chegou perdoando. Foi perdoando que a igreja chegou aos Estados Unidos da América. Foi perdoando. Roma ia matando os crentes perdoando e crescendo a cada dia. Crescendo. O Império Romano ia destruindo e prendendo. Os crentes presos, perdoando e cantando como Paulo e Silas. E crescendo. Quem perdoa não fica para trás. Quem perdoa cresce. Eu vou profetizar só para quem tem glória muito forte. 2024 é o ano do crescimento. Vai crescer à direita, vai crescer à esquerda, vai crescer para frente, vai crescer a retaguarda, vai crescer para baixo nas raízes, vai crescer para cima, florescendo e frutificando. Quem crê, dá glória da gratidão e recebe. Tem glória aí? Eu vou te convidar somente para essa oração. Quantas coisas você tem que perdoar? Vamos lá, responde 1, 2, 3. Quantas coisas? Primeiro, as coisas que você não consegue. E segundo, as coisas que você não consegue mudar. Diga para alguém: não dá para esquecer. Não consegue mudar? Fale forte: perdoa. Eu posso fazer um pedido especial hoje? Especial. Quando você sair daqui, compartilha pelo menos essa frase com alguém. Pastor, como que eu vou compartilhar? Do jeito que você entendeu. Não precisa usar as minhas palavras. Compartilha do jeito que você entendeu. Quem conhece alguém que está precisando de ouvir isso? Quem conhece? Tem gente que não levantou a mão. Que mundo vocês vivem? Vocês já estão no céu, é? Quem conhece alguém que precisa liberar perdão? Faz assim comigo.
Talvez você não conhece, porque essa pessoa é você mesma. E você mesmo não se conhece. Nós vamos orar agora. Se quiser orar sentado, ore sentado. Se quiser orar de pé, ore de pé. Se quiser dobrar os joelhos, dobra os joelhos. Agora escute o que eu vou te falar. Antes de orar, escute só um pouquinho. Senta só um pouquinho. Só um pouquinho. Só termine de me escutar. Vai dar tudo certo. Escute aqui. Eu não estou com pressa de fazer essa oração. Se você está com preguiça, o problema é seu. Tem gente que não vai mudar de vida nunca. Nunca. E a culpa não é do pregador, não. Pastor Manuel, a culpa não é do senhor nem da bispa quando as pessoas não querem mudar de vida. Jesus pregou 3 anos para o Judas. Ele mudou de vida? Ele continuou endemoniado. Tem gente que é assim. O senhor pode pregar o tempo inteiro, ele vai continuar endemoniado e ponto final. Ele vai te resistir o tempo inteiro. Você vai dizer, ora. Você pode olhar na cara dele, ele não ora. Vamos ler a Bíblia. Ele não lê a Bíblia. Você diz, vem para o culto. Ele não vem para o culto. Você pode fazer o que for, ele não quer mudar de vida. Ele não quer. Então a gente não insiste com essas pessoas. Vai orar sobre perdão quem quer ser curado. Quem quer mudar de vida. Quem quer viver bem. Quem quer ter saúde. Quando a sua alma não está bem, suas finanças também não estão bem. Então, procure as pessoas magoadas para ver se elas estão bem. E quando elas estão bem financeiramente, a angústia da alma é tão grande que de repente você descobre que o grande empresário cometeu suicídio. Que a grande empresária cometeu suicídio. Não foi falta de dinheiro. Foi falta de perdão, saúde na alma. Geralmente nós dizemos que Deus fez o ser humano de 3 partes. Quais são? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Não é assim que está na Bíblia. É de cima para baixo sempre. Espírito, alma. Primeiro o espírito, depois alma, depois o corpo. Mas se você falar corpo, alma e espírito, a alma aparece aonde? No meio. Se falar espírito, alma e corpo, a alma está onde? No meio. É o centro. O centro é a alma. Se a alma for bem, o corpo vai bem. Se a alma está bem, o que está para cima está bem, o que está para baixo está bem. Se a alma vai mal, adeus. Por isso que hoje, depois que Deus curar a sua alma, alguns remédios você nunca mais vai consumir. Você não vai precisar mais. A sua alma vai estar bem. Algumas dores vão sumir do seu corpo e nunca mais vão voltar. Sua alma vai estar bem. Quem me ouve e crê, diga, eu creio. Então nós vamos orar. Deixa eu te explicar como é essa oração. É você contando a história para Deus. Pastor, eu estou do lado de alguém muito íntimo. Ora longe dessa pessoa. Se afasta. Vai para uma fila atrás, vai para uma na frente, para você orar com vontade. Posso ouvir um amém? Porque às vezes você vai contar uma história aí que ninguém sabe. Ninguém sabe. E você não quer que as pessoas saibam. Não tem nenhum problema. Você vai contar essa história para Deus, colocando para fora, dizendo, Deus, eu não consigo esquecer essa situação, mas hoje eu estou perdoando. Deus, já fazem 20 anos que aconteceu, 10 anos, 5 anos, ou 1 ano, e não dá para mudar, mas eu quero perdoar isso, e eu estou perdoando. Quem entendeu, já se põe de pé ou de joelho, do jeito que quiser, e nós vamos orar agora. Agora, procure o seu lugar para orar se você quiser. Eu estou te dando uma oportunidade de ouro. E às vezes você não procura um lugar para orar à vontade. Porque deixa eu explicar algo sobre essa oração. Silêncio aqui não resolve nada. Pastor, eu vou orar assim, ó. Não, você não vai orar. Você está pensando que é brincadeira. Não é brincadeira. Você precisa colocar para fora, é falando, confessando. Você vai abrir a sua boca e vai orar falando. Enquanto Deus vai te curando.
Agora dá para colocar o fundo, tá bom? Durante a oração. Fecha os seus olhos e começamos a orar agora. Senhor Jesus Todo-Poderoso, existem circunstâncias em nós que não dá para ser esquecida. Fale com Deus. Eu estou vendo pessoas de joelhos aqui orando. Oreme calamazi candaramacho cantaramai. Continue orando. Conta para Deus essa história de dor, de angústia. Não dá para esquecer, mas dá para perdoar. Não dá para mudar, mas dá para perdoar. Põe as duas mãos no teu coração e fala com Deus que limpa o teu coração agora. Que limpa o teu coração agora. Que transforme o teu coração agora. Que toque na tua alma agora. Que Ele te sare, que Ele te restaure. Deus está te curando enquanto você ora. Deus está te curando enquanto você ora. Perdoe aquele abuso que você sofreu. Perdoe aquele estupro. Perdoe aquela traição. Perdoe aquele abandono. Perdoe aquela rejeição. Perdoe aquele homicídio. Perdoe aquela macumba. Perdoe a macumbeira que fez aquela macumba contra você. Perdoe aquela pessoa que lançou o mal sobre a tua vida. Porque enquanto você ora liberando perdão, Deus está te curando. Deus está te restaurando. Deus está te tocando agora. A glória de Deus está te visitando agora. Oh, Deus está te abraçando agora. É o ano de viver novidade de Deus. É o ano de viver cheio do Espírito e da plenitude do Deus Todo-Poderoso. É o ano de plantar e colher. É o ano de andar em santidade. É o ano de viver debaixo da nuvem da glória do Deus Todo-Poderoso. Receba da presença dele sobre a tua vida agora. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo e tem comunhão com o céu, começa a orar em línguas agora. Não ore em português, ore em línguas. Se você tiver dificuldade de orar em línguas, é só aceitar Jesus de novo. Oh, glória, ore em línguas. Não ore em português, ore em línguas. Se você tem esse dom de línguas, ore em línguas, ore em intimidade com o Pai. Receba da presença do Deus Todo-Poderoso. Receba da manifestação da glória do Deus Eterno. Se você está ao lado de um parente, abrace ele. Se você está ao lado de uma irmã que você ama, abraça ela. E diga para ela: o perdão nos une mais uma vez. É perdoando que nós vamos chegar até os céus. Diga para ele, diga para ela. Aproveite esse momento de comunhão e de intimidade.
Aproveite esse momento de restauração de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa. Aproveite. Aproveite. Levanta as tuas mãos. Aplauda Jesus com muita alegria. Diga amém. Olhe para cá. Eu vou te convidar para algo muito especial. E já vou encerrar. Quem precisava de ouvir essa palavra? Quem conseguiu liberar perdão, faz assim com a mão. Eu vou te dar um conselho. Existe oração que nós fazemos uma única vez. Mas essa oração sobre o perdão, ela precisa ser feita às vezes que o sentimento de mágoa te visitar de novo. Ordem aos demônios, nós damos quais dias? Todos os? Ele volta ou não volta todos os dias? Sai em nome de Jesus. Alguém se cansa de mandar eles embora? Não. Cansa é ter a presença deles. A mágoa é a mesma coisa. Todos os dias. Se ela volta, você manda ela embora. Você vai pegar uma oferta